Começando agora mais uma edição do Beabá da MPB, série Quarentena. Aqui nós temos então um ponto de encontro com os nossos artistas de hoje e sempre e as suas músicas, mais importantes do que nunca para nos fazer companhia e fazer a gente sonhar com dias melhores que virão, a gente tem certeza. Então, eu, Silvia Morello e Moacir de Oliveira, estaremos aqui para te fazer companhia e conversar um pouquinho com os nossos músicos. Moacir, o que você tem para contar para a gente hoje? Oi, Silvia. Oi, pessoal que está aí ouvindo o Beabá da MPB. Hoje estamos iniciando uma série especial de quarentena, onde vamos entrevistar músicos da música brasileira que estão aí nesse momento difícil, né? Passando por grandes necessidades, sem trabalho, muitos sem poder tocar na noite, sem poder gravar, muitos que estavam aí com os trabalhos engatilhados para serem lançados e estão tendo que aguardar, né, para um outro momento. E nós estamos abrindo esse espaço aqui, que apesar das lives que muitos deles têm feito, nós estamos abrindo mais esse espaço para conversar com esses músicos, para saberem os projetos que eles estão realizando e aqueles que estão lançando trabalhos novos, dar uma canja aqui para a gente e colocar no ar aqui para todo mundo ouvir um pouco do trabalho. Hoje nós vamos iniciar com Pipo Pegoraro, jovem músico aqui de São Paulo, compositor, produtor de trilhas sonoras, produtor de vários discos, tem colaborado com os vários artistas e também tem um trabalho próprio, bem interessante, que ele vai falar aqui com a gente. O Pipo Pegoraro é irmão da Silvia Morello, que é o nome artístico dela, que é a Silvia Pegoraro. Família Pegoraro aí, bem contribuinte para a nossa cultura. Tem também o César Pegoraro, que trabalha na área de preservação ambiental, guerreiro nessa área também. Então, uma família bastante interessante. E o Pipo Pegoraro ainda vai falar do tio dele aqui, que foi uma referência, uma inspiração para o novo disco dele. Então vamos conversar com Pipo Pegoraro. Oi, Pipo, tudo bom? Primeiro agradecer você ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso Beabá da MPB de quarentena. Ô Pipo, como foi a sua relação com música? Assim, desde a infância eu sei que você sempre gostou muito de ouvir, e às vezes que eu fui na sua casa a convite da Silvia ouvir música ali, você estava sempre com violão, sempre atento, sempre ouvindo. Como iniciou isso? Você primeiro começou a gostar de música ou você logo teve a vontade de tocar um instrumento? E outra coisa, além de você começar a tocar um instrumento, hoje você é multi-instrumentista. Hoje também você é produtor. Como se deu essas etapas na sua vida musical? Olá, Moa. Olá, ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sei lá, horário que no mundo digital as coisas ficam muito louquinhas. Claro, né, eu ouvi música com certeza antes de começar a tocar, né, a começar a ter contato com instrumentos musicais. Mas é muito louco isso da quarentena, que eu tava lembrando outro dia, eu tava deitado na cama, assim, pensando sobre mil coisas. Fiquei lembrando de uma cena muito musical na minha vida, muita música, era muito louco. A gente tava voltando de uma viagem, família, de um sítio no interior de São Paulo, e aí o carro atolou. E naquele lance de tirar o carro da lama, as crianças no carro, eu lembro que tinha uma música do Supertramp rolando atrás. Eu lembro que eu era muito pequeno e aquela música, toda vez que eu ouço essa música em algum lugar, faz muito tempo que eu não ouço, mas toda vez que eu ouço a música, eu lembro dela com uma coisa mágica, muito louco, né? Eu lembro de um pianinho elétrico, lembro da luz, lembro do mais ou menos do cheiro do lugar que tava rolando aquela situação. Enfim, e isso é uma coisa que me remete, sei lá, eu tinha 2 anos, 3 anos, não sei. Então a música é uma coisa muito presente na minha vida desde
pequeno, eu sempre tive muita inclinação, né? Eu ouvia, eu me hipnotizava. E graças aos deusas e deuses do Cosmo, eu também tive 2 irmãos mais velhos que eu, que sempre ouviram muita música. Eles sempre trouxeram muitas informações legais, musicais. Então eu acho que isso me influenciou bastante para abertura de percepção e tal. E é muito louco porque conforme você vai estudando instrumentos e coisas, você vai achando que você não toca os instrumentos, né? Porque você vai falando, é tanta coisa que eu preciso aprender em cada instrumento, né? Cada instrumento é um universo. Então eu acho que eu penso hoje de uma forma meio científica os instrumentos. Eu não me considero um grande instrumentista, mas eu acho que eu vou buscando coisas que eu gosto dos instrumentos para colocar nas minhas ideias, nas minhas produções, enfim, é isso que eu tenho acreditado e tenho feito. Pipo, como produtor, quais são os trabalhos que você admira mais ter feito e com quais artistas você tem trabalhado que tem contribuído e enriquecido a sua produção? Essa questão é bem ampla, na verdade, porque ao longo desses anos que eu me dediquei à música e tenho me dedicado, eu já fiz trilha para cinema, trilha para teatro, trilha para espetáculo de dança, espetáculo de boneco, discos. Então produzi alguns discos, alguns meus discos autorais, discos de outros artistas que eu admiro pacas. Acompanho outros artistas também nos shows e outras produções também, que às vezes eu não só estou produzindo, mas eu estou atuando como músico. Então é difícil eu apontar quais são os mais relevantes, mas eu tenho um carinho muito especial por discos. Foram 2 discos que eu produzi, um em 2016, um disco chamado Ascensão, da Serena Assunção, junto com o Dipa também, que foi outro produtor, e ele concorreu ao Grammy Latino. E depois, no ano de 2018, eu fiz junto com o Lourenço CBTs também produzindo. A gente fez a produção do disco da Xenia, França, que concorreu a outros 2 Grammys também. E isso foi muito surpreendente, foi muito legal ter feito esses trabalhos. De alguma maneira tem reverberado e reverberam coisas em pessoas, e as coisas que eles trazem, os feedbacks são muito legais, mas tem muito trabalho com muita gente legal que eu tenho feito, estou fazendo atualmente, e fico muito feliz de ter essas pessoas na minha vida. Não vou falar o nome de cada uma, porque é uma galera mesmo, pessoas muito amadas, mas se você entrar no meu site, que é pipopegoraro.com, tem um monte de link de trabalhos que eu tenho feito, eu já fiz, e aí você consegue achar as coisas que estão rolando por lá. Pipo, fala um pouco pra gente do seu novo álbum, Antropocósmico. Nome até um pouco difícil de falar, mas que foi inspirado em um livro do seu tio, né? Professor de filosofia, o Olinto Pegoraro, em um livro dele chamado Solidariedade Antropocósmica. Como é isso e como você tomou essa decisão de mudar de um campo, o campo das canções, para esse campo instrumental, e ainda por cima um campo instrumental de sintetizadores, né? Apesar de seus arranjos nas suas canções ou nas canções daqueles que você produz, já ter sempre uma procura de sair de um lugar comum. Como essa mudança de campo te preocupa isso, ou como você pensa isso para o seu trabalho? Viver de arte é sempre uma preocupação. Né? Não tem muito... Não é uma coisa assim, vai chegar o meu salário no final do mês, eu já sei como é que é. Então, cada passo que você dá é uma nova aventura na vida. Vamos lá sobre o disco. Eu comecei a formatar e entender que ele estava se formando como um álbum no começo do ano passado, então 2019. Eu já tinha feito algumas composições, eu estava meio que pensando nesse formato instrumental, já tinha algumas coisas que eu já tinha feito até em 2018. E aí ocorreu que no começo do ano passado, o meu tio, Olinto Pegoraro, ele faleceu. E no dia que ele faleceu, a gente foi pro apartamento dele
E eu me deparei com um livro que ele tinha escrito, que eu nunca tinha visto, ele não tinha me mostrado, ou enfim, não sei o que rolou. E é um livro que ele fez em 2015, se eu não me engano, chamado Ética da Solidariedade Antropocósmica. E foi muito louco porque, voltando de lá, eu me deparei com escritos, com textos super bonitos, citações filosóficas, vários filósofos estoicos principalmente, mas filósofos gregos, enfim, ao longo de toda uma pesquisa filosófica, ele foi fazendo esse contraponto entre a ética, a organização celeste e a maneira como isso também pode ser aplicado para a sociedade humana, enfim. E eu fiz uma leitura muito particular desse trabalho, eu acredito, que com certeza reverberou muito no que o disco ele mostra na formatação das ideias, na junção harmônica e na escolha de instrumentos também, parceiros e instrumentos. E a música instrumental, ela sempre esteve presente nos meus discos. No segundo e no terceiro tem faixas instrumentais, apenas no primeiro, o intro, que não. Mas no Taxi mantém, no Mergulhei tem. E eu gosto muito de música instrumental, então pra mim isso é meio natural e eu acho que veio muito boa hora que a gente conseguiu formatar uma altas ideias. Eu digo a gente porque são muitas pessoas envolvidas para um disco acontecer. Nesse caso, contei com parceiros e músicos incríveis. Dá uma sacadinha na ficha técnica. Tem lá no YouTube, tem no Spotify, em todas as plataformas dá para sacar a ficha técnica do disco. Eu tô achando muito legal dar esse passo mais forte pro instrumental mesmo, que é uma coisa que eu tenho e sempre gostei muito. Então, eu tô muito feliz com essa nova fase e aguardando aí a gente arranjar uma cura, uma vacina, arranjar todos os tipos de anticorpos pra gente ficar liberado desse corona, pra gente voltar a fazer show e mostrar esse trabalho ao vivo pro pessoal. Encerrando aqui nossa conversa, nos fale um pouco, Pipo, como tem sido aí o seu dia a dia como músico nessa quarentena, o que você tem feito, como tem sobrevivido a essa situação, e deixa aí pra gente um recado e nós depois dessa entrevista vamos colocar um som aí desse seu trabalho, tá bom? Obrigado pela sua participação aqui, um forte abraço. Massa, Moa. Eu tô bem acostumado a trabalhar de casa, né? Então, eu continuo fazendo as produções que eu fazia aqui no estudinho que eu tenho em casa. Então, eu tô trabalhando bastante à distância, remotamente com o pessoal. Então, tenho trabalhado, claro que em condições muito diferentes das que eu estava acostumado a trabalhar. Eu tava num fluxo de tocar bastante. Tava tocando em média, 2 a 3 shows por semana. Então tava muito legal o fluxo de tocar e sair ao vivo. Então mudou um pouco a dinâmica, mas estamos sobrevivendo. Está tudo certo. E a gente vai passar por essa, todo mundo. Vamos se cuidar, que esse é o lance. Valeu aí pelo convite, gostei muito de conversar com vocês. Esqueci de falar que há um mês atrás, eu lancei o clipe da música Antropocósmico, que é a música que dá nome ao disco. Então, dê uma sacada lá no YouTube, quem estiver ouvindo, a música chama Antropocósmico, e deixo aqui um grande abraço para todo mundo. Ele nunca, se cuidem e até já.
A gente conferiu então o Pipo Pegoraro com Simpatia Universal. Essa música está no último álbum lançado por ele no comecinho do ano, agora em 2020, que se chama Antropocósmico. O programa de hoje teve edição e montagem do Caso Raro Estúdio. Siga lá no Instagram, @Caso Raro Estúdio. Na apresentação, Silvia Morello e Moacir de Oliveira. Beabá da MPB, série Quarentena. A gente se encontra logo mais por aqui. Obrigada pela sintonia. Valeu!